Fala aí, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha só, gente, a gente vai aqui avançar no nosso conhecimento de filosofia e, assim, gente, esse assunto é um assunto muito especial porque é um assunto que cai muito no Enem. O assunto é sobre a filosofia política moderna, ou seja, uma nova forma filosófica de entender o poder, entender o sistema político. E é muito importante que você entenda dessa maneira, porque é fundamental para os dias de hoje, é fundamental para as provas, é fundamental para o seu conhecimento cultural, ok? E aí hoje a gente vai começar por um dos mais famosos, um dos mais conhecidos, que é o filósofo inglês Thomas Hobbes, ok? Então é muito importante que você acompanhe o raciocínio, é muito importante que você desenvolva aqui comigo a cabeça para poder entender essa filosofia tão importante que é a filosofia de Thomas Hobbes, ok? Vamos lá. O Thomas Hobbes, ele vai ser um filósofo chamado de contratualista. O que é um filósofo contratualista? O contratualismo nada mais é do que uma forma, justamente, de se enxergar o porquê existe uma autoridade, porque existe uma hierarquia, porque alguém manda e outro obedece. Qual é o princípio que justifica, que legitima existir algum mandatário e existir uma pessoa que obedece? É essa questão que justamente vai provocar e vai causar o desenvolvimento dessa filosofia contratualista. E por que tem esse nome contratualista? Por quê? A relação hierárquica e a relação de poder entre os seres na sociedade, então, por exemplo, né, um rei, um súdito, um presidente e o cidadão, o prefeito e o cidadão da cidade, né? o, o professor e o aluno, o policial e o civil. Né? Por que existe esse princípio de autoridade? Por que o nome é contratualista, que vem de contrato? Ou seja, para esses filósofos chamados de contratualistas, e o Hobbes ele é o primeiro, mas não é o último, né? A gente vai ver uma série desses filósofos a partir da aula de hoje. Porque para eles, o poder ele é nada mais, nada menos do que uma troca. Ou seja, eu, súdito, cedo alguma coisa e o rei, ele pode até ganhar, só que ele está ali por conta de um determinado pensamento, por conta de um determinado compromisso, por conta de uma determinada troca, ou seja, um contrato. Então, para os filósofos contratualistas, o poder nada mais é do que uma troca, em que aquele que ganha o poder, ele não está ali para fazer o que ele quiser, mas ele tem que obedecer a um determinado contrato, ok? Então, uma troca, né? Um contrato no sentido de troca. Essa visão filosófica é uma visão revolucionária na história da filosofia, porque antes de Thomas Hobbes, né, como que se justificava o poder e se legitimava o poder de um rei? Alguns legitimavam o poder do rei porque era uma escolha divina, outros legitimavam o rei, né, por conta do rei Arthur ter puxado uma espada no meio de uma rocha que ninguém tinha conseguido. Então, olha quantas histórias, né, quantos mitos foram criados
para explicar o porquê existe um soberano, porquê existe um rei, porquê existe autoridade. Desde pensamentos bíblicos até mitológicos, né? Como essa aí do rei Arthur, por exemplo. Então, ou seja, as pessoas não sabiam explicar o porquê existia, né? E aí, quando se explicava, apelava-se à questão divina, de Deus, a vontade de Deus, né? Essas coisas muito abstratas, né? Então, o Thomas Hobbes ele vai ser o primeiro a oferecer uma base, vamos dizer assim, segura filosófica de tentar explicar o porquê existe um cara soberano, porque existe um soberano, porque existe alguém que manda e existe outro que obedece. Agora, né, como toda boa filosofia, exige também uma bela de uma viagem, né? Ou seja, uma abstração. Por quê? Esse contrato, essa troca entre súdito e governante, né, entre chefe e subordinado, não é um contrato, prestem bem atenção, em que você algum dia assinou. Isso que é o interessante. O contrato ninguém assinou no dia 13 de janeiro de 1700, não. Ninguém assinou. É um acordo tácito que existe na humanidade, que teve algum começo, mas nós não sabemos quando. Então, esse pensamento contratualista é um pensamento abstrato da filosofia, tá? Não é um contrato que você assinou, é um contrato abstrato, em que você já nasceu nesse mundo com esse contrato assinado, né? Você não pode ter pego a tua mão, pegou uma caneta Bic e assinou alguma coisa, mas ele já existe e você está dentro desse contrato. Você vai se perguntar assim, nossa, professor, que viagem, não faz sentido algum, não quero ouvir mais, porque não vai dar para entender nada, porque é tudo uma viagem mentirosa. Olha, verdade eu não vou dizer para vocês que é, afinal de contas a filosofia não ensina verdades, né? Porém, podemos pensar da sua praticidade. Então, por exemplo, eu sou professor e você é um aluno. Existe uma relação de hierarquia entre nós. Agora, eu como professor, né, vamos colocar aqui como uma pessoa que tem um poder numa sala de aula, eu posso, por exemplo, olhar para você e porque você é flamenguista, porque você tem uma caneta do Flamengo, eu posso chegar para você e falar assim, sai fora de classe, não gostei de você porque você está com a caneta do Flamengo. Né? Você pode até sair, mas você vai buscar os seus direitos. Os seus amigos, os seus colegas, vão tentar lhe defender. Por quê? Eu agi fora do contrato. Ou seja, eu como professor, eu usei de uma artimanha para lhe prejudicar, não porque você é bagunceiro, não porque você azucrinou a sala de aula, mas porque você torce para o Flamengo. Isso é injusto perante um contrato que nós temos e que nem eu e nem você assinou, mas que existe entre nós. Vocês estão entendendo a complexidade desse pensamento do contrato? Existe uma troca implícita em toda relação de poder. Agora, por exemplo, se você fosse uma pessoa que tivesse, né, jogando Free Fire na sala de aula, se tivesse lá azucrinando, e eu falasse, fulaninho, cai fora. Você não iria se indignar por estar saindo fora. Os seus amigos não iriam lhe defender, porque sabe que você está tudo errado. Ou seja, você que descumpriu o contrato. Né? Não fui eu. Então, observa que existe uma relação implícita entre todos nós. Existe uma relação invisível. Existe uma coisa abstrata, puramente filosófica, que a gente vive, mas a gente nunca pensa. Então, para Thomas Hobbes, existe uma relação de poder de troca entre o governante e o governado, entre o chefe e o subordinado, né? Entre o pastor e o fiel, entre o padre e o fiel, entre o pai de santo e o fiel, entre o rabino e o fiel, entre o professor e o aluno, entre relações hierárquicas. Né? Então, é nesse sentido que justamente entra o contrato social. Existe uma relação invisível entre
ambos. É um contrato, você pode até não ter assinado, mas existe, né? Então, é dentro desse sentido que nessa abstração do contrato social vai existir dois conceitos fundamentais para você perceber justamente a concepção do contrato social. Que troca que houve para um governante? Que troca que houve para um governante governar? O que você cedeu nesse contrato? O que você ganhou? O que ele ganhou? O que ele perdeu? Né? Que troca é essa? Qual é a natureza dessa troca? E aí entra mais viagem, presta bem atenção. Nessa abstração que existe um contrato entre o governante e o governado, o Hobbes ele vai apelar por uma imaginação de um mundo em que não existe rei, que não existe lei e que não existe fé. Um mundo em que não existe polícia, um mundo que não existe exército, um mundo que não existe religião, um mundo que não existe vizinho fofoqueiro, um mundo que não existe pessoas chatas, um mundo que não. Ou seja, o estado natural do homem. O que é o estado natural do homem? É o homem vivendo como os índios brasileiros daquela época, do século XVII. Vivendo com o seu bando, com a sua própria família, no meio da natureza. Ou seja, todos os homens, a nossa história humana, do período paleolítico, por exemplo, é a história do estado natural, ou seja, não existia civilizações, não existia religião, não existia lei, não existia polícia, não existia exército, não existia rua asfaltada, não existia biblioteca, não existia escola, não existia nada. O que existia eram pessoas tentando sobreviver no meio da selva, né? O que o pensamento contratualista ele vai pensar é que o homem vai abdicar de alguma coisa desse tempo em que o homem vivia isolado na natureza, sem obedecer a nenhuma regra, sem nada, e vai abdicar desse direito que ele tem nesse estado natural para viver uma vida na sociedade civil, no estado civil. Então, a comparação dos filósofos contratualistas sempre serão essas: o estado natural versus o estado civil. Então, quando eu colocar na prova qual é o estado civil do para o Hobbes, você não vai colocar assim, ele era solteiro. Não, vai colocar isso, pelo amor de Deus. Né? Por quê? O estado natural é a condição do homem antes da vida política, antes da vida social, antes dele viver numa civilização. É a natureza do homem, é a vocação do homem. É um homem o que ele faz num local onde não tem câmera, onde não tem polícia, onde não tem vizinho, onde não tem pessoa bisbilhotando. É ele livre por ele mesmo, com a sua vontade. E o estado civil é essa vida que a gente vive. Uma vida em que a gente tem que ir para a escola, uma vida que a gente tem regras, uma vida que a gente tem religião, uma vida que a gente tem que acordar um certo horário, uma vida que a gente tem que dormir um certo horário, uma condição social do homem. Um homem não mais em seu estado bruto, mas um homem vivendo na condição social. Ou seja, isso é o estado civil para um filósofo contratualista, viver em sociedade. O estado natural é um homem sem sociedade. E aí é que o negócio fica legal. Por quê? Thomas Hobbes, ele é um cara que ele viveu num dos períodos mais conflituosos da história da Inglaterra. Ele viu, né, a Revolução Puritana, ele viu a Guerra Civil Inglesa, ele viu a Revolução Gloriosa, ele viu gente se matar por conta de religião, ele viu o rei tentando pegar coisa dos outros, ele viu confusão, gente matando gente, né, compatriota matando compatriota, ele viu guerra civil de perto. Ele viu um período muito conturbado na Inglaterra. E são essas concepções dele que vão fazer ele ter essa filosofia muito peculiar. Que filosofia é essa? A filosofia que defende um Estado forte.
A filosofia que defende que o rei tenha sim um poder, muito poder, tanto poder, né, que justamente ele possa organizar a sociedade. Então observa aí que, já dando um spoiler aqui para vocês, o Hobbes, ele acredita que existe o poder de um rei, porque esse rei tem um compromisso. Qual compromisso? Organizar a bagunça que é a vida humana. Trazer paz para o homem, que sem ele, sem o rei, não teria. Sem o Estado, não conseguiria. Por quê? Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. A famosa frase em latim, homo homini lupus, que é justamente recapitulada por Thomas Hobbes, e ele vai usar esse termo em latim, que é da época do Império Romano, para explicar o que é um homem. O estado de natureza para o homem, do homem, que é para o Hobbes, é o estado de guerra. O homem, ele é mau na sua essência. Ou seja, para Hobbes, o homem, sem polícia, sem lei, sem regra, sem religião, sem cadeia, sem um tapa na cara, sem um medo dessas coisas, o homem, ele só vai fazer maldade um com os outros. Ou seja, o homem, ele, no seu estado natural, antes de viver em sociedade, meu amigo, era um caos total, né? O homem, no seu estado de natureza, era como se fosse no jogo do Flamengo no Maracanã, com o Maracanã lotado. É bagunça, né? É copo pro lado, gente se tacando, gente, né? Uma anarquia, uma bagunça, um perigo, onde ninguém poderia ter nada, onde ninguém nem poderia garantir que estaria vivo. Por quê? A qualquer momento, um cara poderia chegar e dar uma pedrada na cabeça dele e levar tudo que ele tinha. Ou seja, o homem das cavernas, o homem neolítico, o homem paleolítico, o homem pré-histórico, era um cara extremamente bruto, mau, e que o homem, até hoje, carrega consigo essa vocação. Por que o Hobbes está falando isso? Nossa, professor, pesado, né? É porque ele viu compatriotas se matando na Guerra Civil Inglesa. Por que ele falou isso? Porque ele viu a confusão que foi o poder, né, justamente ali, tirânico de um cara que atacava todo mundo, né? Ele viu a briga entre compatriotas por conta de religião. Então ele viu de perto na Inglaterra o que um homem é capaz de fazer. Então aquilo ficou na cabeça dele como sendo uma natureza do homem, né? O homem, se ele não tiver medo, ele vai cometer maldade, ele vai fazer besteira. Então, o que é o contrato social? O homem, no seu estado de natureza, ele tem uma coisa muito boa, que é o quê? A liberdade. Numa terra sem lei, sem rei, sem religião, o homem pode fazer o que quiser. Pode sair dando tapa na cara de todo mundo, ele pode discutir com qualquer pessoa e dar um tapa na cara da pessoa, ele pode não gostar de alguém e tacar uma pedra na pessoa, ele pode ver alguém com um cavalo maior do que o dele, pegar um pedaço de pau e tacar e pegar o cavalo do outro cara, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Só que o problema é que essa liberdade gera para a comunidade de homens a insegurança. Então, o que é o contrato social para Hobbes? Em algum momento da história da humanidade, em algum momento, que ele não vai dizer qual foi a data, aí entra a abstração, os homens se reuniram numa fogueira, né, e falaram assim, olha, vamos abdicar de nossa liberdade e vamos dar o poder ao fulaninho de tal para ele ter o poder total de garantir uma coisa que a gente não consegue garantir entre si. O quê? O direito à vida, o direito à segurança. Então, para Hobbes, precisa-se
ter um governo forte, centralizado, autoritário, com um cara que possa mandar mesmo, que possa ser absolutista mesmo. Agora, absolutista por quê? Para ele roubar? Para ele torturar qualquer pessoa? Para ele sair matando todo mundo? Não. Para quê? Para que ele mantenha a ordem vigente, para que ele garanta o direito de segurança. Então, ou seja, o estado natural do homem é a maldade. E por que o homem escolhe colocar uma roupa, ter uma religião, ser submetido a uma lei, viver numa sociedade que ele tem que ter um horário para acordar e para dormir? É porque é nessa sociedade que pelo menos o direito à vida ele vai ter. Porque com a polícia, com o exército, com a lei, com uma cadeia, um homem pensa duas vezes antes de fazer alguma besteira com o outro. Então, é interessante essa relação entre liberdade e segurança. Por quê? Você para pensar nisso, né? Olha que equação interessante, inversamente proporcional. Quanto mais liberdade existir numa sociedade, menos segurança ela vai ter. Mas, por outro lado, para você ter uma sociedade 100% segura, você precisa caçar a liberdade. Ou seja, olha que equação que o Hobbes ele coloca para a humanidade, né? Você quer ter liberdade, meu amigo? Você quer viver num estado não absolutista? Tá bom, mas assina aqui um compromisso que você vai se ferrar na frente. Você não vai ter a segurança. É interessante que quando a gente para pensar para casos concretos, né? Então, por exemplo, peguemos o exemplo aqui da pandemia mesmo, né? A China, onde começou a pandemia, é um dos países que menos tem índice de Covid. E por que lá tem menos índice de Covid? É porque o povo é educado? É porque todo mundo usa máscara? É porque todo mundo lava a mão direitinho? Pode ser também. Mas o fator principal, sem dúvida nenhuma, é o controle que a polícia tem sobre a população. O exército, o Estado, o Partido Comunista Chinês tem sobre a população. Então, quando eles dizem assim, olha, ninguém vai sair de casa, é ninguém mesmo, né? Não é lockdown, não é, isolamento social em que dá 3 horas da tarde todo mundo está na praia tomando banho. Não. É isolamento mesmo. Por quê? Se você for visto na rua, você vai perder sua liberdade, vai para cadeia, meu amigo. Não tem conversa, não tem propina, não tem nada. Vai para cadeia. Então, ou seja, se eu priorizo numa situação de pandemia da Covid a minha liberdade, eu estou, de alguma maneira, prejudicando a segurança. Por quê? A minha circulação, a minha ida e vinda, permite que eu difunda, propague a doença. Né? É nesse ponto. Então, observa como é interessante essa relação entre liberdade e segurança. A mesma coisa é quando você pensa, novamente a China, né? Coitado da China. Mas a China é realmente complicado. Você vê a China lá, tem 1,5 bilhão de pessoas. 1,5 bilhão de pessoas. Isso é aproximadamente, sei lá, 11 vezes a população brasileira. Né? Quase isso, né? Vamos botar aí, talvez um pouco menos. É muito maior do que o Brasil em quantidade de pessoas. Mas lá, o índice de homicídio é menor do que uma cidade da zona rural de Minas Gerais, tá entendendo? Tipo, é uma violência muito irrisória. O Brasil, as pessoas morrem muito mais por arma de fogo, são muito mais assaltadas do que a China, por exemplo. E por quê? Qual é o motivo? Novamente, é porque são educados, são inteligentes, estudam muito? Também é um fator cultural. Porém, o principal é o seguinte, meu amigo. O principal é esse. Por exemplo, na China, existe um sistema chamado de Big Data.
em que as câmeras, né, da China, as câmeras de rua, elas não apenas filmam, como identificam você na rua. Quem é você, onde você trabalha, qual é o seu nome, qual é o nome da sua mãe, onde você mora, quanto você ganha. Eles têm todo o seu, né, a sua ficha, vamos dizer assim, todo o seu histórico. Resultado: se um homem ele vá na má intenção na rua para tentar assaltar uma pessoa, ele vai estar ferrado. Por quê? No outro dia, a polícia já vai estar na casa dele, sabendo onde ele mora, onde ele trabalha, onde ele vive, onde ele costuma sair, porque está tudo registrado. Então, olha que bacana, né? Uma sociedade 100% segura. As pessoas têm medo, justamente, de fazer certas coisas, porque eles estão sendo vigiados. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que você gostaria de você, em tempos normais, tá? Sem pandemia, que algum funcionário público, que algum funcionário, algum agente da polícia, por exemplo, soubesse por onde você está andando. Você ia gostar de que algum inspetor da polícia tivesse bisbilhotando o que você pesquisa na internet? A sua intimidade, a sua liberdade, a sua privacidade ia estar sendo violada. Mas, por outro lado, você ia viver numa sociedade segura. Ok? Então, observa que contradição. Observa que proporção, né, inversamente, né? Que proporção inversa é essa entre liberdade e segurança? Então, é por isso que muitas vezes a filosofia de Hobbes ela é usada por muitos governos autoritários. Por quê? Toda vez que um governo autoritário toma o poder e governa, esse governo ele está dizendo assim, olha, eu estou fazendo o que estou fazendo pelo seu bem. Estou garantindo a ordem, estou garantindo a segurança, estou garantindo o direito que você tenha alguma coisa e que ninguém lhe tome. Então, qualquer regime autoritário, ele sempre vai ter como bandeja, né, pelo menos no seu discurso oficial, não quer dizer que ele de fato ofereça, ele vai dar como propaganda a sua segurança, né? Ele está garantindo a segurança. Então, por exemplo, a China age assim, usando, vendo o histórico da internet das pessoas, sabendo onde a pessoa anda, sabendo onde a pessoa trabalha, quanto a pessoa ganha, sabendo o nome da mãe, o nome do pai, onde a pessoa, com quem ela namora. Ele diz assim, olha, eu estou fazendo isso porque ó, é para garantir a segurança de todos, ok? Mesma coisa, por exemplo, no regime militar, né, na ditadura, 64, 85 aqui no Brasil. Quando os militares eles tomaram poder com o discurso, olha, a gente vai aqui garantir a ordem, o direito à vida, o direito à propriedade que os comunistas querem tirar, né? Então, ou seja, tanto para a direita, no caso da ditadura aqui do Brasil, quanto para a esquerda, como é a ditadura chinesa, todas elas utilizam o mesmo discurso autoritário, de que, olha, estou governando em nome da sua segurança. O que eu estou fazendo é para garantir a ordem. Então, o Estado hobbesiano, o Estado segundo Hobbes, o Estado civil, deve ser como um monstro bíblico, o Leviatã. O Leviatã, ele tem que assustar as pessoas. Ele não pode deixar que as coisas comam solta, rolem solta, que possa se fazer tudo a qualquer horário, qualquer momento. Manifestação no meio da rua, meio-dia, pau neles, né? Paulada, tiro de borracha, cacetete. Por quê? Isso representa justamente o quê? Qual é a propaganda disso? Qual é a função do Estado nesse ponto? Olha, estou garantindo a ordem e o andamento funcional das coisas. Então, o Estado hobbesiano é um Estado mais autoritário, que cerceia a liberdade em nome da segurança. E o compromisso do Estado é garantir o direito que a pessoa viva.
sem tomar tiro, sem ser assaltada, sem acontecer nada. Essa é a missão do Estado, garantir com que as pessoas tenham o direito à vida e à segurança. E é por isso que os governos autoritários, de alguma maneira, sempre vão recapitular, sempre vão reciclar essa ideia de Hobbes, porque ele convém, né, na hora de ser tirânico, porque eles estão fazendo pelo bem. Né? Então é mais ou menos essa percepção que eu quero que vocês tenham sobre o Estado, segundo Hobbes, que é um Estado como Leviatã. Façam os exercícios aí da apostila. Valeu, tchau, tchau, gente.